Olá, começa agora mais um Tela Mackenzie, diretamente dos estúdios da TV Mackenzie em Higienópolis, capital paulista. A gente vive cada vez mais rodeado de tecnologia e isso requer cada vez mais também espaços de armazenamento. O futuro depende disso. Ou será que o futuro já chegou? Você conhece o conceito de Big Data? Será que é possível aliar isso ao sistema de monitoramento? Para falar sobre o assunto, estão aqui conosco nos nossos estúdios os professores doutores Vivaldo José Breternitz e Fábio Lopes, ambos da Faculdade de Computação e Informática. Professores, sejam bem-vindos ao Tela Mackenzie. Muito obrigado pelo convite, Ulisses. Os nossos cumprimentos a todos os que estão conosco hoje. Para começar, conceito de Big Data. O que é o Big Data? Big Data é um conjunto de tecnologias que permite capturar uma grande massa de dados, armazenar esses dados de maneira que eles possam ser utilizados para auxiliar principalmente no processo de tomada de decisões num ambiente empresarial, normalmente. Isso tem mudado a rotina das empresas, né? Como é que isso tem funcionado? Bem, a face mais visível da utilização de Big Data é a sua aplicação em marketing. Então, eu consigo reunir uma grande massa de informações sobre um determinado ou sobre os meus clientes e consigo traçar um perfil muito preciso desses clientes, de forma que eu possa me dirigir a eles oferecendo meus produtos, os meus serviços, de uma maneira muito mais eficiente, muito mais eficaz. Essa é a face mais visível de Big Data, mas existe uma série de outras que o professor Fábio, eu creio que também pode trazer para o pessoal que está conosco hoje. Bom, você imagina hoje que quase tudo que a gente produz, em termos de informação, está em conteúdo digital. Isso nós estamos falando de um volume muito grande de dados. 20% disso são dados que já estão organizados dentro das empresas, em sistemas que gerenciam o andamento das empresas. Os outros 80% desses dados são conteúdos não estruturados, como imagens, sons, blogs, etc, etc. O grande desafio do Big Data está em justamente usar esses dados para construir tomadas de decisão. E aí, como o exemplo do marketing, que o professor Vivaldo citou, existem outras formas também de trabalhar com Big Data ou Big Data, por exemplo, o monitoramento da infraestrutura dentro de uma empresa, o monitoramento das redes de comunicação, entre outros aspectos. Por exemplo, analisar blogs e outras mídias sociais com relação à informação, se o conteúdo que está sendo colocado é um conteúdo positivo, um conteúdo negativo. Enfim, as empresas e as pessoas, de um modo geral, estão buscando essas novas formas de explorar esse conteúdo de dados que tem um volume muito grande. O que é possível fazer com a utilização do Big Data? Um exemplo que eu acho muito bonito e que tem um grande futuro é, por exemplo, na prevenção de desastres naturais. Não prevenção dos desastres, mas tentar minimizar os seus efeitos. Por exemplo, se eu conseguir armazenar um enorme volume de dados sobre o clima, eu posso prever com razoável precisão a ocorrência de tempestades, eu posso prever, tomar medidas para que populações sejam evacuadas, por exemplo, né? É possível também, usando Big Data, mapear o progresso de determinadas epidemias. Por exemplo, já existe um exemplo clássico aí que nos Estados Unidos se previu como se desenvolveria uma epidemia de gripe e permitia aos governos, aos responsáveis, antecipar medidas para minimizar os efeitos desses desastres naturais, dessas epidemias, etc. Uma aplicação, são aplicações muito bonitas que eu acho que tem muito futuro. O senhor tem um projeto que trabalha sobre o Big Data, não é? E diz lá também, a gente estava lendo, fazendo levantamento, e que hoje gera-se cerca de 5 exabytes, pode me corrigir se eu estiver errado com os números, a cada 2 dias, 3 dias, e que isso equivale, por exemplo, desde o início, a mesma quantidade de dados, desde o início da civilização até o início dos anos 2000, né? Exatamente, exatamente. Esses números são 5 exabytes a cada 2 dias, 3 dias, são estimativas, né?
não há uma necessidade de se conhecer esses números com absoluta precisão, né? O importante é percebermos que essa grande massa de dados está aí e pode ser explorada. Como é que isso já é feito lá na Faculdade de Computação e Informática, professor Fábio? Bom, a gente tem trabalhado de diversas formas, né? Primeiro no entendimento de como essa tecnologia deve ser estruturada, do ponto de vista computacional, que equipamento que eu preciso, software, hardware, para fazer esta coisa funcionar. E num segundo plano, as aplicações que nós podemos ter com isso. E aí, uma delas, que nós estamos iniciando um trabalho, é o nosso Smart Building. É um prédio inteligente, onde nós vamos poder fazer coleta de vários dados deste prédio e enriquecer os dados acadêmicos para a gente avaliar o desempenho dos alunos. Como é que vai funcionar? Na prática, nós vamos instalar uma série de sensores nas salas de aula, sensor de ruído, sensor de calor, sensor de presença, entre outros, e vamos coletar esse dado sistematicamente dentro de uma plataforma de Big Data, e depois nós vamos trabalhar, quando esses dados estiverem já todos armazenados e pré-processados, nós vamos poder juntar, isso a gente chama de enriquecimento, né? Nós vamos poder juntar isso com os dados acadêmicos, que tem a ver com o desempenho do aluno. E aí nós vamos buscar as correlações, se as variáveis ambientais estão influenciando o desempenho dos alunos. Esse é um dos caminhos que a gente está buscando. A outra questão é a questão do monitoramento do prédio, né? Então, verificar pessoas que estão circulando, quanto tempo ficam nesse prédio, o que estão fazendo dentro desse prédio. Então, são dois aspectos importantes nessa história. A questão do monitoramento e a questão, no segundo plano, que é a questão da interação, onde eu posso interagir com o ambiente. Então, por exemplo, se a temperatura da sala está um pouco aquecida, eu posso monitorar o ar-condicionado e fazer um ajuste na temperatura para que o ambiente fique mais agradável para o aluno. Isso para iluminação, isso para ruído, entre outras coisas. A gente vai continuar falando sobre o assunto, agora a gente vai fazer um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta com o Tela Mackenzie. Fique aí. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto, porque aqui você sempre encontra educação de qualidade, do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Acesse o nosso site. Mackenzie, um mundo para você. Nós estamos de volta com mais um Tela Mackenzie. Hoje nós estamos falando sobre tecnologia, Big Data e monitoramento. Aqui conosco estão os professores doutores Vivaldo José Breternitz e Fábio Lopes, ambos da Faculdade de Computação e Informática. E nós estávamos falando no bloco anterior sobre o Smart Building e o Big Data. Quais são as vantagens de um Smart Building, de um prédio inteligente, professor? A gente entende que a tecnologia tem que ter um propósito, que é melhorar os produtos e serviços que são ofertados dentro de um negócio específico. No caso nosso, é um caso acadêmico, nós estamos explorando a possibilidade de melhorar os nossos produtos e serviços acadêmicos. No caso aí, com o ambiente predial, onde as aulas acontecem, né? Mas isso é um estudo que me permite generalizar para outras questões. Por exemplo, um hotel. Eu poderia ter esse monitoramento de ambiente, de ruído, de temperatura, luminosidade, para a questão dos quartos de um hotel, para melhorar a experiência do usuário, de quem frequenta o hotel, né? Melhorar a experiência dele naquela estada. Essa é a grande ideia, a gente melhorar produtos e serviços. Isso nós estamos trabalhando numa forma mais simplificada dentro de um prédio acadêmico, mas isso pode ser generalizado para o que a gente chama de cidade inteligente, onde nós vamos ter uma série de sistemas interligados que vão prover informação e onde elas podem ser mixadas para que a gente tome decisões mais apuradas ou mais acertadas
sobre eventos que acontecem dentro da cidade. O professor Vivaldo poderia falar do exemplo do Rio de Janeiro. Isso. Há alguns anos atrás, ocorreram uma série de deslizamentos de terra na região serrana do Rio. Muita gente morreu, né? Muita propriedade foi perdida, né? E motivada por esses eventos, os governos do Rio de Janeiro, estadual e o municipal da capital, principalmente, acabaram montando na cidade do Rio de Janeiro um centro de operações, parece-me que é o nome oficial, onde eles buscam monitorar todas essas condições que eu havia mencionado antes. Por exemplo, intensidade de chuvas, de ventos, umidade relativa do ar, até mesmo trânsito, né? De maneira a poder prever, mais uma vez, a ocorrência de possíveis catástrofes e tomar medidas que minimizem o impacto dessas catástrofes. No dia a dia de uma cidade como essa, esse tipo de ferramenta pode ser usada, por exemplo, para fins de segurança pública, no sentido de prevenção da criminalidade. Ele pode ser usado, por exemplo, para gerenciar, desde semáforos, que já é uma tecnologia antiga, conhecida, até gerenciar, por exemplo, inversão de mãos de direção e coisas dessa espécie, né? O Rio de Janeiro, inclusive, foi considerado por uma revista nacional de grande circulação como a cidade mais inteligente do Brasil. É a cidade onde mais intensamente se aplicam esse tipo de ferramenta, visando, como disse o professor Fábio, melhorar os serviços que são prestados ao cidadão. Aí eu falei no início do programa que o futuro dependia disso, ou será que o futuro já chegou? Isso já é realidade ou isso ainda é algo que está no futuro? Não, isso já é realidade. Por exemplo, na Califórnia já existe a implantação de um sistema preditivo de criminalidade. Então, o sistema roda com base nos boletins de ocorrência e a polícia consegue predizer, mas é probabilístico, lógico, né, onde tem mais ocorrência de determinados eventos criminais. Então, eles aumentam a fiscalização, o monitoramento dessas áreas. Isso já acontece. É muito comum também em cidades europeias, que já buscam já há algum tempo essa inteligência, associando informações de vários sistemas integrados no que a gente chama de sistema de sistemas. É um grande sistema que congrega informações de vários outros sistemas. A ideia nossa, trazendo de volta para o nosso prédio inteligente, é justamente estudar essas tecnologias. Então, além de trabalhar com ruído, com temperatura e outros fatores, nós vamos trabalhar também com as variáveis meteorológicas. Nós vamos montar uma mini estação meteorológica que vai ficar associada ao sistema. A princípio você pode me dizer assim, mas isso vai alterar o desempenho do aluno? Não sei. Se sim, se não, é tudo probabilístico, nós temos que estudar. E a tecnologia está provendo essa possibilidade. Antigamente, quando eu precisava fazer um trabalho estatístico, eu tinha que coletar esse dado à mão, eu pegava uma caderneta e saía anotando coisas para juntar um certo montante de dados para rodar algum modelo estatístico. Hoje, essas variáveis, que são os dados, elas estão sendo coletadas de uma forma muito mais rápida, muito mais eficiente com os dispositivos tecnológicos que a gente tem. E são coletadas de uma forma constante, né? Eu não preciso me satisfazer em, por exemplo, conhecer a velocidade dos ventos do passado. Eu posso estar captando nessa mini estação meteorológica constantemente a mudança dos ventos, o fluxo dos ventos, a intensidade, etc. Então, não é necessário trabalhar em cima de uma base de dados estática. A base é dinâmica, ela vai sendo alterada constantemente, né? Exatamente. À medida que o dado entra nessa base de dados, ele já é processado em tempo real e já provê resultados. Isso, os exemplos mais claros aí, ou mais evidentes para o público em geral, são os exemplos dos aplicativos para táxi e os aplicativos que ajudam a gente a chegar em algum lugar, né, que dão um trajeto para a gente baseado em GPS. Né? Mas o que acontece? Como várias pessoas estão conectadas a esse aplicativo, mandando informações de onde você está com o seu carro naquele momento e mais a sua velocidade média, o sistema já consegue dizer, olha, aquela via tem trânsito, tem muita gente, faça um caminho alternativo.
né? No caso do táxi, qual é o táxi que está mais próximo daquele cliente que está chamando o táxi, que poderia chegar mais rápido nele. Então, esses são exemplos de dados que são alimentados em tempo real para um aplicativo que já gera resultados em tempo real para quem se beneficia dele. Uma coisa que eu acho importante nós colocarmos também aqui, nesse projeto que o professor Fábio está coordenando, é que eles terão uma participação, uma participação muito intensa de alunos, né? Então, a participação nesse projeto visa preparar os nossos alunos para atuar em projetos similares, depois de graduados, depois que deixarem a universidade. Aliás, essas novas tecnologias estão alterando o perfil dos profissionais que são necessários. Há uma quantidade imensa de oportunidades de trabalho para gente que consegue trabalhar com esse tipo de coisa. O principal desses novos profissionais é o chamado cientista de dados, que é um indivíduo que, como dizem aí, entende mais de computação do que qualquer estatístico e entende mais de estatística do que qualquer profissional de computação. Existem números aí que dizem que em breve, em 2018, apenas nos Estados Unidos estarão faltando 180 mil desses profissionais. E esses profissionais, são muito bem remunerados. Nós vamos continuar falando sobre isso no próximo bloco, porque agora a gente vai para o intervalo. Daqui a pouco nós vamos continuar falando sobre esse assunto, sobre essa demanda de mercado. Fique aí. Amplie seus conhecimentos. Faça pós-graduação no Mackenzie. São mais de 140 anos de tradição e pioneirismo em ensino. Informe-se e crie novas oportunidades em sua vida. E nós voltamos ao Tela Mackenzie. Hoje nós estamos falando sobre Big Data e monitoramento. Professores, o que isso tem modificado no perfil dos profissionais de informática, de computação hoje em dia? É um mundo novo para a área de computação, né? Novas funções estão surgindo, não se sabe exatamente o perfil de todas essas funções, dessas novas funções. Todo mundo está aprendendo ainda esse tipo de coisa, né? Embora nós estejamos aí numa situação de estar trocando o motor do avião com o avião no ar, né? Percebemos já, como eu disse há pouco, o surgimento de novas funções. O perfil muito claro dessas funções ainda não está definido, mas nós temos trabalhado aqui na nossa faculdade procurando tratar esses temas nos cursos de graduação e nos cursos de pós-graduação. Inclusive, nós já temos um curso de pós-graduação, Lato Sensu, na área, que já está rodando, acho que na 4ª ou 5ª turma, né, professor? Isso. Está tendo uma procura muito grande, porque os profissionais de informática, principalmente, estão percebendo que novas oportunidades estão se abrindo. Então, esse é um aspecto muito positivo do tema, principalmente do nosso ponto de vista acadêmico, mackenzista. Dentro dos cursos de graduação, no caso, o bacharelado em Sistemas de Informação e o bacharelado em Ciência da Computação e o curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Nós temos trabalhado, começamos uma carreira falando sobre bancos de dados, que é a área que vai cuidar do armazenamento desses dados, e depois seguimos em frente dentro de uma trilha, falando sobre disciplinas como mineração de dados, monitoramento e simulação, modelagem e simulação, melhor dizendo, e sistemas de inteligência de negócios. Então a gente tem uma série de disciplinas tratadas na graduação. Na pós-graduação, como o professor Vivaldo disse, o curso de Ciência de Dados, Lato Sensu, e também o nosso curso de mestrado em Engenharia de Computação. Ele vai trabalhar também modelos computacionais baseados na biologia, por exemplo, que vão ajudar a gente a entender melhor esses conjuntos de dados. Ok? Fora isso, nós temos os nossos laboratórios que vão trabalhar também aspectos específicos, né? No caso do prédio inteligente, é um dos laboratórios que trabalha com esses dados. Porque são vários detalhes que o nosso aluno precisa conhecer, ou qualquer profissional queira trabalhar com isso.
Tem o aspecto da coleta de dados, como fazer isso, como se conectar a uma rede social e coletar um dado de um Twitter, de um Facebook, coisas do gênero. Como processar esses dados em grande escala e armazenar. Depois, como rodar modelos de mineração de dados ou de inteligência artificial ou estatísticos para a gente conseguir coletar ou transformar isso em informação importante para a tomada de decisão. E como visualizar isso e como apresentar esses resultados para a tomada de decisão. Então, são skills ou habilidades, né, um pouco diferenciadas. Isso, como o professor Vivaldo estava dizendo, é complicado um profissional saber tudo isso, mas os profissionais estão se especializando em um ou outro, ou dois, ou três, e depois trabalham integrados numa equipe multidisciplinar. Uma coisa muito interessante também que nós temos notado na Faculdade de Computação, o curso de matemática da nossa universidade está na Faculdade de Computação. E a gente percebia, alguns anos atrás, que o curso de matemática formava professores de matemática. Ponto. Hoje em dia, a gente nota que as empresas nos procuram muito. O mercado gosta do aluno da Faculdade de Computação. As empresas nos procuram muito e a gente percebe que há uma demanda enorme por alunos que estejam fazendo graduação em matemática. Para quê? Para que eles possam trabalhar nessas atividades de modelagem que o professor Fábio falou. Para isso, não adianta só eu ser um excelente, um extraordinário profissional de computação. Eu preciso conhecer matemática, preciso conhecer estatística. Então, até o destino profissional desses jovens acaba sendo afetado, no caso, positivamente. Abre-se novos campos muito grandes de trabalho, por exemplo, para o estudante de matemática. Os algoritmos, eles têm relação com o Big Data, não é? Porque hoje em dia, por exemplo, a gente vai lá na internet, faz uma consulta e daqui a pouco a gente está num outro site, de repente numa rede social, e aparece lá um anúncio semelhante à busca que você fez antes. Como é que funciona isso? Tem a ver com esse monitoramento que o senhor também estava falando, com o Big Data? Como é que funciona? Exatamente. Se você faz uma pesquisa no Google, por exemplo, com uma palavra-chave, essa pesquisa vai ficar associada a uma identificação sua, que depois, que vai ser processada, vai ser armazenada e vai se conectar com assuntos semelhantes. Quando você entra em outros aplicativos que são conectados de alguma forma ao Google, você começa a olhar, enxergar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo mais claro. Você faz pesquisa sobre um determinado hotel numa determinada cidade que você pretende visitar. Isso no Google, você colocou lá, apareceu uma lista de hotéis, enfim. Quando você começa a passear nas mídias sociais, você vai começar a enxergar propagandas de outros hotéis. Olha, naquela cidade tem uma promoção assim, assim, assado. Isso é uma tarefa de marketing, mas que coletou dados a partir da informação que você deu, involuntariamente. Você fez uma pesquisa no Google, mas você deu uma informação para o Google, que você estava interessado numa determinada cidade. Então isso é processado e reverte-se em propagandas de hotéis ou de algumas atividades que podem ser feitas naquela cidade. Esse é um dos exemplos, né, de benefícios. Alguns entendem que isso não é tão benefício, parece uma invasão de privacidade. Mas, enfim, isso está acontecendo todos os dias conosco. A humanidade está preparada para isso tudo ou ela já vive isso? Há um medo, professores, de que isso possa trazer um outro caos, tentar na tentativa de se ordenar, porque a tecnologia tenta ordenar o nosso dia a dia, mas na tentativa de ordenar, causasse um caos? Eu não sei se caos, mas eu acho que o grande aspecto negativo de tudo isso é a perda da privacidade, né? Sabe-se quase tudo sobre quase todos, né? E essa perda de privacidade pode gerar uma série de problemas, desde problemas de segurança pessoal, né, até problemas com a divulgação de crenças que eventualmente você tem, opiniões políticas, problemas de saúde que você eventualmente tenha, isso pode se tornar público. E tudo isso é ruim. Eu particularmente acredito que a sociedade ainda não está suficientemente preocupada, ainda não entendeu o tamanho, a dimensão que tudo isso possa ter.
Normalmente as pessoas falam, mas já existe uma lei aí que não sei o quê. Essas leis são absolutamente ineficientes, né? Como vamos resolver esse tipo de coisa? Não sei. Mas é um problema, perda da privacidade, na minha opinião, que a sociedade tem que se preocupar muito e a gente está a cada dia jogando na rede mais informações acerca das nossas pessoas. Isso tem os lados positivos, né? Eu posso escolher um hotel melhor, um bom restaurante na cidade que eu vou visitar, mas tem aspectos negativos. Professores, nosso tempo está acabando, mas antes eu queria que vocês falassem só sobre essa demanda de mercado que existe, como que se pode aliar a isso ao curso, aos cursos, por exemplo, que a gente tem na faculdade de computação e informática. Tem uma demanda muito forte no mercado, busca de profissionais de tecnologia da informação de um modo geral. A nossa escola, ela é muito assediada, né? Os nossos alunos são muito assediados, a gente tem, graças a Deus, um bom nome no mercado e os alunos estão à disposição, indo para esse mercado. E para você ter uma ideia de como é boa essa parceria mercado-escola, nós empregamos em torno de 96% a 98% dos nossos alunos até a conclusão dos nossos cursos, né? Então isso é muito importante, né? Então se eu pudesse orientar alguém que está procurando um curso universitário, eu orientaria a buscar a computação, porque tem uma demanda muito forte no mercado, sim, e não só para essa área de Big Data, como a gente estava falando, são diversas as possibilidades de se trabalhar com tecnologia da informação. Vai de segurança, armazenamento de dados, essa parte de analytics, né, de Big Data, entre muitas outras que a gente tem aí à disposição. Então eu olharia com mais carinho essa área. Professores, muitíssimo obrigado pela presença de vocês aqui. O nosso programa chegou ao final, nós falamos sobre Big Data e sobre monitoramento. Se você não conseguiu acompanhar, você pode acessar esse endereço que aparece aí na sua tela e rever esse e outros programas produzidos aqui pela TV Mackenzie. Eu vejo vocês na próxima edição.